Olá, sejam todos bem-vindos ao seu Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Você é meu convidado para ficar comigo aqui estudando o texto bíblico sobre o principal tema da Palavra de Deus. Você não sabe qual é? Então deixa eu te dizer. O principal tema da Palavra de Deus é a volta de Jesus. Sabe por quê? Porque a volta de Jesus é o único evento que trará, como é que eu diria, solução definitiva para os problemas da terra. É o único evento. A gente aguarda a volta de Jesus não só pela solução que ela trará para os eventos da terra, para os problemas da terra, mas especialmente porque a gente vai encontrar com o nosso Senhor Jesus, a quem nós tanto amamos. Então vamos conversar sobre como a Bíblia fala que será a volta de Jesus. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou bem empolgado porque a volta de Jesus é um tema que eu gosto demais, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar e passar um tempo fora, assim, né? O Juarez me contou que quando ele estava na ativa como policial, ele passava algum tempo fora, assim, nas missões e tal. Quando a gente ama, a gente, assim, a pessoa foi embora, a gente fica assim, ai, tem que chegar logo, a gente quer que chegue logo. E com Jesus é assim. Quando a gente ouve falar da volta de Jesus, a gente fica assim, ai, que vontade que chegue logo. Quero abraçar logo Jesus, eu quero logo sentir o abraço dele, eu quero conversar com ele. É assim que eu me sinto com a volta de Jesus. Assim, eu sempre gostaria que fosse hoje, amanhã, né? Mas a gente não sabe exatamente qual dia vai ser, mas a gente já pode conviver com ele, pelo menos espiritualmente, enquanto ele não vem. Então, se você está aí também empolgado com a volta de Jesus, ou se você tem dúvidas a respeito da volta de Jesus, fica comigo, porque nós vamos estudar agora o texto bíblico sobre esse assunto. E para estudar a gente vai orar, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque temos a Tua palavra em nossas mãos e temos liberdade de abri-la e estudá-la, Senhor. Nós queremos, Senhor, conhecer mais sobre a volta de Jesus, saber os detalhes da volta de Jesus, mas mais do que isso, nós queremos nos preparar todos os dias para encontrar com o nosso Senhor Jesus. Então nos ajuda, nos batiza com o Teu Santo Espírito agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá? Vamos para o nosso tema, a volta de Jesus e o centro do cristianismo. Aqui eu coloquei em forma de pergunta, mas eu já respondi, né? Qual é o centro do cristianismo? O centro do cristianismo é Cristo. Veja, o cristianismo não tem como centro as suas doutrinas, não tem como centro a Bíblia, não tem como centro qualquer coisa, o centro é Cristo. Contudo, nós não estamos dizendo que as doutrinas, a Bíblia, estão desconectadas de Cristo. Porque algumas pessoas dizem assim, a gente tem que falar só de Cristo e não falar de doutrinas. Veja, mas as doutrinas são os ensinamentos de Cristo. O que é uma doutrina bíblica? Doutrina bíblica é uma coisa que Jesus ensinou, ou de maneira direta, ou através dos profetas. Ou seja, se a doutrina bíblica é o ensino de Jesus, então a doutrina bíblica não pode ser separada de Jesus. Então, quando a gente fala que o centro do cristianismo é Cristo, nós não estamos desprezando as doutrinas bíblicas, a Bíblia, nós só estamos dizendo assim, que Jesus é aquele ponto focal e nele nós encontramos tudo isso, a fé, o amor, as doutrinas bíblicas, a santificação, a justificação, nele a gente encontra tudo. Bem, e se Jesus é o foco, então a volta dele deve ser nosso maior anseio, né? E Jesus precisa estar no centro. Então, qual é a promessa de Cristo, a promessa dele sobre a sua segunda vinda? João 14, de 1 a 3. Talvez você saiba esse texto decorado aí na sua casa, talvez você já tenha marcado ele na sua Bíblia. Esse é um texto muito importante e é a promessa do próprio Jesus. Veja, antes da gente ler o texto, se a gente crê que Jesus é Deus, e Ele é Deus, as evidências todas mostram isso, tudo que Ele fala é puramente verdadeiro. E se Ele disse que vai voltar, é porque Ele vai voltar. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse texto tem algumas coisas bem interessantes, porque eu não sei se você já pensou no céu,
como um lugar assim, o céu e depois a nova terra, né? Mas especialmente o céu aqui, como um lugar com várias casas. Assim, eu já pensei, a gente para pensar no céu e todo e qualquer pensamento que a gente tiver do céu, ele é muito menor do que vai ser na verdade, né? O próprio apóstolo João, ele viu o céu e quando ele foi procurar alguma coisa para tentar comparar o céu, o máximo que ele conseguiu foi dizer assim, é como uma noiva ataviada para o seu marido, porque João já deve ter, ele tinha visto muitas noivas e toda noiva é muito bonita, né? Às vezes você nem reconhece a noiva depois que ela deixa de ser noiva, né? Está meio diferente. Mas ele diz assim, é como uma noiva ataviada para o seu marido. Então, eu fico imaginando o céu assim, eu ficava imaginando várias casas e tal, cada um na sua casa e não sei o quê, cada um na sua mansão. Só que quando Jesus falou desse lugar que ele está preparando, ele diz assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. E a tradução aqui poderia ser assim, na casa de meu pai há muitos quartos. A ideia que Jesus dá é que todos nós moraremos na mesma casa do Pai, cada um com seu quarto. Veja, nós temos uma mente muito finita para tentar descrever o que vai ser aquela beleza infinita. Então, a gente não vai cravar aqui, vai ser assim, vai ser assado. Mas, o que Jesus está dizendo é que todos nós moraremos no lugar comum. Nós moraremos no mesmo lugar. Não vai ter assim, olha, a mansão do rico e a mansão do pobre, né? A mansão do mais bonito e a mansão do menos bonito, a mansão daquele que investiu mais do que investiu menos. Não. No céu todos nós seremos igualmente importantes, sem diferenciação nenhuma. Não vai ter diferenciação de cor de pele, não vai ser diferenciação social, nenhuma. Todos nós seremos filhos do mesmo Pai, morando na casa do Pai. E ele disse assim, eu voltarei para vos receber para mim mesmo. Então, essa é uma promessa de Jesus. E veja, tem muita gente que não conhece, não compreende e talvez nunca vai conhecer, nunca vai compreender a doutrina do santuário que a gente viu semana passada. Que é talvez uma doutrina bíblica um pouco mais complexa, que a gente precisa de mais tempo para estudar e tal. Algumas pessoas nunca conheceram essa doutrina. Mas essas pessoas carregam em si a vontade de reencontrar Jesus e isso é suficiente para essas pessoas crerem em Jesus. É lógico que quando a gente tem a oportunidade de conhecer a Bíblia profundamente, a gente precisa fazer isso. E aliás, quando a gente conhece a Bíblia profundamente, a gente tem mais responsabilidade. Eu não queria dizer para vocês não, mas já vou dizer, a gente está na 10ª semana? 10ª semana, então agora já é tarde, vocês já conhecem um monte de coisa que, se não conhecessem, não seriam responsabilizados por isso. Agora acabou o tempo de ignorância de vocês, vocês vão ser cobrados pelo que conhecem. Mas a pessoa que por acaso não conhece profundamente o texto bíblico, a língua original, ela pode ter a sua fé firmada na volta de Jesus. Talvez você seja uma pessoa que não teve muito acesso ao estudo e tal, não consegue, às vezes, nem ler muito bem, mas você crê na volta de Jesus e deseja a volta de Jesus, saiba que a graça de Jesus também vai alcançar você. Sabe? Não é só para os intelectuais, é também para as pessoas simples, mas que creem em Jesus de todo o coração, e ele prometeu voltar. E aí, Jesus, ele não deixou a data. A gente vai ver isso mais na frente, mas eu já quero fazer essa introdução para a gente ir para os textos bíblicos aqui. Jesus não deixou uma data. Eu vou voltar em tal dia. Mas ele deixou sinais. Por exemplo, na semana passada nós vimos a doutrina do santuário. E a gente viu que em 1844 começou o período do dia da expiação profético. E nas profecias bíblicas de Daniel e Apocalipse, esse período ali que vai a partir de 1789, com a Revolução Francesa, ele é chamado de tempo do fim na Bíblia. Ou seja, nós estamos vivendo no tempo do fim. Não existe, amigos, não existe nenhuma profecia de tempo mais a ser cumprida na Bíblia. A todas as profecias que envolviam tempo na Bíblia, os 1260 anos proféticos, os 2300 anos proféticos, todas as doutrinas que envolviam tempo já se cumpriram. Aliás, só falta uma doutrina bíblica, uma profecia bíblica para se cumprir e Jesus voltar. Só uma, sabe qual é? A pregação do Evangelho em todo o mundo. Ou seja, nós estamos vivendo no limiar da volta de Jesus. Estamos vivendo no tempo que, pela graça de Deus, vamos ver Jesus voltar.
não tem mais nada a se cumprir. Por isso que eu falo que já não é mais tempo de brincar de ser cristão. Então, como é que estará o mundo? Se Jesus não deixou a data, mas ele deixou os sinais, como estará o mundo um pouco antes da vinda de Cristo? Vamos ler Mateus 24 e Lucas 17. Vamos começar com Mateus 24, 37 a 39, diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, nesse texto aqui, Mateus 24, Jesus compara o dia da sua vinda com o que aconteceu lá em Noé, na época de Noé. Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9. Então, como é que ele descreve aqui? Olha, lá no tempo de Noé, as pessoas comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Deixa eu perguntar para vocês, comer e beber é uma coisa errada? Se você está comendo coisas que podem? Não é errado. Casar e se dar em casamento é errado? Não, se for dentro do princípio de Deus, está tudo certo. As pessoas estavam fazendo coisas corretas no tempo de Noé. Só que as pessoas estavam desatentas aos sinais. Ora, Noé estava construindo um grande barco e anunciando, vai vir o dilúvio, vai vir uma chuva, Deus vai destruir o mundo. E as pessoas estavam comendo, bebendo, trabalhando, casando-se, dando-se em casamento, e nem aí. Quando foi que elas se ligaram? Segundo Jesus, quando Noé entrou na arca, a porta se fechou, a chuva começou a cair, aí elas disseram, opa, parece que o que Noé falou era verdade. Aí Jesus disse, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas estarão desatentas, muitas pessoas estarão desatentas na sua vida comum, na sua vida cotidiana, sem dar atenção aos sinais. Jesus faz outra comparação aqui em Lucas 17, 28 a 30. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, de novo, as pessoas estavam, agora em outro momento, Gênesis capítulo 13 em diante, as pessoas estavam ali em Sodoma, vivendo a sua vida, plantando, vendendo, trabalhando e tal. E tinha alguma coisa muito importante acontecendo. Os anjos estavam ali com Ló, os anjos tiram a Ló e a sua família da cidade, né? A mulher dele olha para trás, vira estátua de sal e tal, tem todo um contexto. Mas quando eles saem, veja, naquela manhã que Ló e sua família saíram de Sodoma, era um dia normal em Sodoma. Ninguém percebeu nada diferente até que caiu o fogo do céu. Aí Jesus diz assim, assim vai ser no dia que eu voltar. Ou seja, vai ter vida comum. Para quem? Para quem está desatento aos sinais. Vai estar na vida comum e serão pegos de surpresa. Pode falar, Marcos. Pastor, na realidade, vamos dizer, o senhor está falando que é um dia comum, mas nós estamos vivendo o fim, né? O fim dos tempos, que seria tudo o que está acontecendo, a falta de respeito com a família, com Deus, enfim. É a mesma coisa que acontecia nesses dois episódios bíblicos, né? Sim, com certeza. Acho que essa sua observação é muito importante, porque, vejam, Jesus destacou aqui a falta de preocupação das pessoas com aquele evento que estava chegando. Estava sendo avisado e ninguém se preocupava. Mas o Marcos tem toda a razão. Se você comparar o clima social e moral dos tempos de Noé e dos tempos de Ló, eles também se assemelham com o nosso clima moral e o nosso clima social. Era um período de incredulidade, um período de blasfêmia contra Deus, um período de imoralidade sexual, e nós vivemos num tempo muito semelhante, né? Alguém disse certa vez que se Jesus não voltar logo, ele vai ter que pedir perdão a Sodoma, porque o nosso mundo está ficando, pior do que Sodoma e Gomorra. Mas você tem razão, Marcos, também tem esse aspecto da desatenção e tem esse aspecto da degradação moral, e as pessoas vão estar muito envolvidas com as suas coisas, esquecendo da volta de Jesus.
Muito bem, o que os anjos disseram sobre a segunda vinda de Cristo? Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. No começo, vocês podem ir procurando o texto, você de casa também, no começo eu falei que esse é o assunto mais falado da Bíblia, né? De maneira direta ou indireta, existem milhares de menções ao texto bíblico, à volta de Jesus, de maneira direta ou indireta em todo o texto bíblico. Então a gente vai ver algumas aqui, né? Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, diz assim: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. O contexto aqui é o seguinte: Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com o povo aqui na terra, e ele estava com os discípulos, ele começou a ascender ao céu. E aí os discípulos estavam olhando Jesus subir, e os anjos vieram e disseram: Ele vai vir da mesma forma como vocês o viram subir. Ou seja, é físico. Assim como enxergou Jesus indo, vamos enxergar Jesus voltando. Vamos. Pastor, no meio cristão, eu vi muito se falar sobre o arrebatamento. Mas eu não encontrei na Bíblia inteira nenhuma palavra mencionando isso. Aí eu gostaria de saber, por exemplo, quando o senhor falou sobre Noé e sua família. Então eu penso que quando aconteceu esse evento, quem ficou? Noé, sua esposa, seus filhos e noras. 8 pessoas. Os outros todos foram levados. Então, é isso que também pode acontecer na segunda vinda de Cristo. Excelente pergunta. Deixa eu te dizer uma coisa em casa. Às vezes as pessoas pensam assim: olha, o pastor combina as perguntas com eles lá, né? Combino ou não combino? Não, eu sei o que vocês vão perguntar. Não, não combino. Mas a pergunta da Valma veio assim, era o próximo assunto que eu ia falar. Mas essa sua pergunta foi muito boa. Essa questão do arrebatamento secreto, ela tem desviado a atenção de muita gente da forma como Jesus vai voltar. De onde vem essa doutrina? Mateus capítulo 24. Nós vamos ler inicialmente os versículos 40 e 41, tá bom? Mateus 24, 40 e 41. Diz assim, a expressão arrebatamento secreto não existe na Bíblia, tá bom? Mas aqui, de onde vem essa expressão? Vamos lá, eu vou ler Mateus 24, 40 e 41. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Baseado nesses 2 versículos apenas, se criou uma doutrina tão grande que já gerou filme, livro, né? Alguém já deve ter assistido o filme Deixados para Trás, né? Deixados para Trás. Virou filme, série, essas coisas todas. Baseado nesses 2 textos. Mas esses 2 textos não estão falando de arrebatamento secreto. Pastor, como é que você sabe falar isso? É só você ler 3 versículos antes. Vamos ler? Gente, eu nem vou explicar. Não, eu vou explicar. Mas você vai ler aqui na Bíblia. Olha cá. A partir do versículo 36. Mateus 24, 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e o quê? Levou a todos. Aí ele diz, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho, uma será levada e a outra deixada. Amigos, na doutrina do arrebatamento secreto, que circula por aí, os levados são salvos, os deixados são os perdidos, é assim que eles pregam. Mas no texto bíblico, quem é que se salva? É quem é levado ou quem é deixado? É quem é levado. Olha lá, olha aqui, vamos ler de novo. Versículo 37. Como foi nos dias de Noé,
Versículo 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e deixando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. Os levados no dilúvio foram os que se perderam. Os deixados no dilúvio foram os que ficaram dentro da arca. Então, gente, o contexto nos diz o seguinte, que os 2 homens que estarão no campo, o que foi levado se perdeu. O que foi deixado se salvou. As 2 mulheres que estarão no campo, a que foi levada se perdeu. Por que eu falo isso? Porque a comparação é com o dilúvio. A gente não pode criar uma doutrina bíblica em cima de 2 textos, 2 versículos. Precisa ver o contexto. E no contexto ele está dizendo, vai ser igualzinho o dilúvio. As pessoas estavam lá comendo, bebendo, casando-se, dando casamento. Até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os levou. Então, essa doutrina do arrebatamento secreto, ela é baseada em 2 textos que desprezam os 2 versículos anteriores. Ou seja, não existe arrebatamento secreto. Até porque se a comparação é com o dilúvio, teve alguma coisa secreta no dilúvio, gente? Não, não teve. E nós vamos ver mais para frente textos bíblicos que falam que a volta de Jesus vai ser audível, visível, né? Vai ser um espetáculo para todo mundo ver. Então, a doutrina do arrebatamento secreto, infelizmente, tem enganado muita gente, mas não é bíblica. Precisa interpretar muito o texto bíblico aqui? É só ler. Quem é levado é quem se perde. Tá bom? Pode falar. Então, pastor, queria colocar aqui também essa questão da vigilância nesse grande dia, né? No capítulo posterior, 25, fala da palavra das virgens, né? Uhum. As prudentes que levaram o azeite e aquelas que esqueceram o azeite foram buscar. Uhum. E Jesus, o Filho do Homem, né, veio e elas não puderam ir. Aquele texto mostra a imprudência do crente. Porque tem muitos crentes que não têm aquela chama acesa. O que mantém a chama acesa nas noivas, na lamparina, é o óleo. Então, se você está atento, vigilante, está sendo prudente. Se você não está atento, vigilante, está sendo inércias, né? Distraídas. O azeite, na Bíblia, é símbolo do Espírito Santo. Então, o que acontece ali é que você tinha 10 moças esperando o noivo, mas apenas 5 se prepararam para a demora do noivo. Essa parábola tem muitas lições, mas uma delas, eu acho que o ponto que a gente pode pegar agora é o seguinte, é que alguns cristãos desanimarão por causa da aparente demora de Jesus e não farão reserva do Espírito Santo, que é a única coisa que os mantém acesos para a volta de Jesus. Então, a parábola das 10 virgens quer dizer o seguinte, olha, você pode até ser um cristão que aguarda a volta de Jesus, mas você precisa do Espírito Santo para que essa promessa se mantenha viva, porque sem o Espírito você vai perder a volta de Jesus. É mais ou menos isso que a parábola quer dizer. Marcos, você queria falar também? Na realidade, esta é a astúcia do inimigo, uhum. Né? Ele faz com que nós nos cansemos, né, da espera e volte ou relaxe, né? O apóstolo Pedro fala lá na sua carta, na segunda carta, no capítulo 3, que em vez de a gente chamar de demora, a gente deveria chamar de paciência. Ele diz assim, Deus não retarda a sua vinda, mas Ele tem paciência, esperando que ninguém se perca. Então, quando vier assim a ideia, Jesus está demorando, não, troca a palavra. Jesus está tendo paciência. Paciência, mas na hora certa Ele vai voltar. Então, muito bem, ficou claro esse negócio do arrebatamento secreto? Não é bíblico, tá bom? Muito bem. Como Jesus descreveu a sua segunda vinda? Vamos ler 3 textos do próprio Cristo, tá bom? Mateus 16, Mateus 24 e Lucas 9. Eu vou colocar os 3 aqui na tela, tá bom? Você de casa, vai anotando, vai conferindo aí se eu estou lendo realmente os textos que eu estou marcando. Mateus 16, 27, Jesus está falando. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Veja que Jesus está falando de uma vinda em que Ele vem com todos os anjos,
Bem, não tem nada de secreto nisso aqui. Nada de secreto. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Gente, é por isso que eu sempre falo aqui, a gente não pode pegar um versículo da Bíblia, 2 versículos da Bíblia e criar uma doutrina em cima de um versículo ou 2. A gente precisa ver o contexto geral da Bíblia. Aí você pega 2 textos mal interpretados e diz assim, vai ser secreto, quando o próprio Cristo diz que ele vem com poder e muita glória. Vamos ler Lucas capítulo 9, versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, 3 textos, palavras de Jesus, a partir das quais a gente deve concluir que a volta de Jesus vai ser uma coisa gloriosa. Vejam, amigos, Jesus já veio em silêncio uma vez. Na primeira vinda, quem viu Jesus vindo? Só os pastores, os magos, Maria, José, ali na manjedoura, caladinho. A primeira vinda de Cristo foi realmente silente. Mas a segunda vinda de Cristo, ela não vai ser silente, não vai ser secreta. Porque o primeiro Jesus veio como servo sofredor, a criança indefesa. A segunda vinda de Jesus, ele vem como rei glorioso. Entende? Ele vem como rei magnífico, com todos os seus anjos, e não vai ser secreto, todo olho verá, como diz Apocalipse 1:8. Esse é um tema maravilhoso, tá bom? E esse tema faz o nosso coração se aquecer, porque o meu é assim, eu vou falando da volta de Jesus e vou dizendo, Senhor, volta amanhã, volta hoje, porque eu quero encontrar logo com o meu Senhor. Bem, tem mais coisas sobre a volta de Jesus, eu peço que você fique aí, porque a gente vai dar um breve intervalo, mas volta já já. A volta de Jesus para mim é algo assim que eu aprendi e tento praticar, e por isso até esse momento está sendo bem forte, porque ele pode voltar para mim hoje mesmo, amanhã. Eu sempre tive muito medo do Apocalipse, porque as pessoas acham e entendem que é o mal, né? Que vamos colocar, é a tempestade. Então, aqui na Terra, tudo fica. Eu falo sempre isso. Eu sou cidadã do céu. Então, eu já tive essa experiência que foi grandiosa de me encostar e falar, Jesus, que saudade do lar, que vontade de voltar para casa. Olá, estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu quero te oferecer o guia de estudos Eu Creio. É a revista Esperança, a revista oficial da Novo Tempo, e o tema dessa aqui é Eu Creio, que é o mesmo tema da nossa temporada, né? Nós tivemos a temporada anterior com 14 temas, Eu Creio, e essa temporada também com 14 temas e chamada Eu Creio. E esse guia de estudos, ele foi preparado pelo pastor Leidivan, pela Escola Bíblica da Novo Tempo, com 12, 13 temas bastante explicados sobre a Bíblia. Né? São vários temas aqui, eu posso falar alguns para vocês. Ó. Tem justificação pela fé, Deus, a criação, o plano da redenção, a volta de Jesus. São vários capítulos, alguns capítulos tratam do mesmo tema, por exemplo, tem 2 capítulos sobre o sábado, tem um capítulo aqui sobre os sinais da volta de Jesus, um outro sobre a volta de Jesus. São textos para você conferir na Bíblia, uma explicação do pastor Leidivan, espaço para você escrever, e você pode, inclusive, responder um questionário no final e receber um certificado de ter concluído esse curso. E quanto é que custa tudo isso? Porque você já viu gente vendendo curso pela internet, né? Veja, tem um custo, mas não é você que paga. Quem pagam são os anjos da esperança. Essas pessoas que doam para o Novo Tempo todo mês, que doam regularmente, elas pagam o custo da produção e do envio para a sua casa. Já está pago o envio para a sua casa, você só precisa pedir. Pede no telefone 0 operadora 12 21 27 31 21.
nos dias úteis, de 8 da manhã até 11h30 da noite, tem gente nesse telefone esperando sua ligação. 0 operadora 12 21 27 31 21. Também tem o site novotempo.com/escola bíblica e tem o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Você manda uma mensagem pedindo o guia de estudos Eu Creio e nós vamos te ajudar a pedir ali pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Deus abençoe você e peça que um presente da Novo Tempo para você conhecer mais a respeito da Bíblia. Vamos lá, então nós já vimos vários aspectos da volta de Jesus, vamos ver mais. Quantos verão a segunda vinda de Cristo? Apocalipse 1:7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Esse texto aqui sempre gera uma pergunta, né? Assim, pastor, alguém me perguntou uma vez, a terra é redonda. Se Jesus voltar desse lado, como é que o pessoal do outro lado vai ver? E a minha resposta é, olha, eu creio no Deus que abriu o mar vermelho, que ressuscitou morto, que fez um monte de coisa impossível, porque ele não pode dar um jeito de todo mundo ver. Eu não sei como vai ser, né? Mas a Bíblia está dizendo que todo olho verá. Agora, neste versículo aqui, tem o que a gente chama de ressurreição especial, porque na volta de Jesus haverá duas ressurreições, né? Naquele contexto da volta de Jesus. Quando Jesus está voltando, tem a ressurreição dos justos, aqueles que estão mortos, morreram em Cristo, ressuscitam. E depois de 1000 anos, depois do milênio, tem uma outra ressurreição, a ressurreição dos ímpios. A gente vai ver isso, acho que na próxima semana. Mas tem uma ressurreição especial na volta de Jesus, que é a ressurreição daqueles que o traspassaram. O que esse texto está nos dizendo? Que em algum momento da volta de Jesus, aqueles que participaram diretamente da sua morte, ressuscitarão para ver Jesus voltar. Como é que isso vai acontecer? Quando? Não sei, só está escrito na Bíblia e eu creio. Aquele pregador famoso, agora me fugiu o nome dele, enfim, daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas ele dizia assim, perguntaram para mim se eu cria que um grande peixe engoliu Jonas. Aí ele respondeu assim, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu também acreditaria. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? E aí, às vezes a gente fica dizendo assim, mas isso não tem lógica. Gente, tem lógica o mar vermelho se abrir? Não é lógica. Tem lógica, depois de 4 dias de morto, Deus dizer assim, Lázaro, vem para fora. Tem lógica? Não tem. Tem lógica acabar o vinho, Jesus dizer assim, coloca água, agora vai servir e é o melhor vinho que tem. Tem lógica? Amigos, por isso que se chama milagre, porque o milagre não depende da lógica. Então, Jesus está dizendo que todo olho verá, todo olho vai ver. Jesus está dizendo que aqueles que o traspassaram vão ver, eles vão ver, tá bom? Eu lembrei o nome do pregador, Billy Graham, tá bom? Billy Graham que falava isso, ele dizia assim, me perguntaram se eu creio que a baleia, né, o grande peixe engoliu Jonas, e ele diz assim, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu também creria, porque a Bíblia é a palavra de Deus, pode falar. Pastor, agora tem as igrejas pregando, ali está dizendo que quantos os que o transpassaram, né? E na volta de Jesus está dizendo que os mortos em Cristo ressuscitarão. E os que não creram, eles vão ficar aqui na terra. Né? E tem estudos que falam sobre a igreja vai passar pela grande tribulação. Sim. Né? E eu estou fazendo esse estudo se a igreja vai passar pela grande tribulação. E alguns estudos dizem que ele vai voltar 2 vezes. Né? Eu queria saber do senhor sobre essa... Veja, eu vou descrever para você como a Bíblia fala, tá bom? Veja, a Bíblia diz que em algum momento Jesus volta, pela segunda vez, né? Jesus veio a primeira como um menino, uma criancinha, viveu, morreu, ressuscitou, foi para o céu. Aí ele vem a segunda vez. Na segunda vez, o que acontece? Nós vamos ver todos esses detalhes no programa da semana que vem, quando a gente for falar do milênio, tá bom? Mas eu vou adiantar aqui. Então você vai lá em Apocalipse, João capítulo 8 e depois Apocalipse capítulo 20. Jesus vem e aí tem 4 grupos quando Jesus vem. Os salvos vivos. O que acontece com os salvos vivos? Continuam vivos.
Os salvos mortos, o que continua com ele, acontece com eles? Ressuscitam. Se juntam com os salvos vivos, vão para o céu. Os ímpios vivos, o que acontece com eles? Morrem. E os ímpios mortos, o que acontece com eles? Continuam mortos. Aí Apocalipse 20 descreve um milênio. O que está acontecendo no milênio? Os salvos estão no céu com Jesus. E na terra estão quem? Satanás, seus anjos e os ímpios todos mortos. Por isso que a Bíblia chama esse período de prisão de Satanás, porque ele não tem a quem tentar. Aí Jesus vem pela terceira vez. Quando? Depois do milênio. O que acontece nessa terceira vez? Apocalipse 20 e 21 descrevem isso. Ele vem com a cidade santa, os mortos ímpios ressuscitam, Satanás os engana mais uma vez e eles tentam invadir a cidade santa, desce fogo do céu, consome a todos, renova a terra, a cidade santa desce sobre o Monte das Oliveiras e a terra é recriada e aí nós começamos a eternidade na nova terra e no novo céu. É assim que a Bíblia descreve. Então, realmente, tem 3 vindas. Tem a primeira vinda como uma criança, a segunda vinda quando ele vai dar o veredito final para todo mundo, e a terceira vinda após o milênio. É isso que a Bíblia descreve, tá bom? Vamos lá. Como Paulo descreveu a segunda vinda de Cristo? 1 aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá bom? Então, quem está morto em Cristo, quando Jesus voltar, vai ressuscitar nesse contexto de voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, e aí Deus desce do céu, Jesus desce do céu para pegar os seus filhos. Quais são os sinais da segunda vinda de Cristo? Veja, Jesus não deixou uma data, mas ele deixou sinais. E esses sinais nos indicam se está próximo ou não a volta de Jesus. Vamos ler aqui alguns sinais que Jesus deixou. Você pode encontrar, a gente não vai conseguir ler todos aqui, tá? Mas você de casa, você pode encontrar esses sinais de maneira muito especial no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 21 de Lucas. Lógico que tem sinais espalhados por outros lugares também. Paulo falou de sinais a Timóteo, mas nesses 2 capítulos que eu mencionei, tem Jesus falando sobre os sinais. Mateus 24, 6 e 7. E aí eu queria que vocês lessem o texto prestando atenção, para ver se não é a descrição do mundo que a gente está vivendo. Mateus 24, 6 e 7 diz assim, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, Jesus falou aqui de guerras e rumores de guerras, ele falou de nação, reino contra reino, fome e terremotos em vários lugares. É um conjunto de sinais. Vamos para mais. Lucas 21, 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, você tem aqui catástrofes naturais, catástrofes espirituais, você tem um clima de convulsão, como o Marcos falou para a gente, né? Aquele clima de desrespeito, de falta de amor, de corrupção, de imoralidade, a gente tem esse clima na terra. Mas tem mais. Paulo agora, 1 aos Tessalonicenses 5, 2 e 3, diz assim, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O ladrão avisa quando vem? Ele manda um recado assim, estou indo essa noite na sua casa. Não, é surpresa. É nesse sentido, tá? No sentido de surpresa. Agora, para quem é essa surpresa? Antes da gente continuar lendo o texto. A surpresa da volta de Jesus é só para quem não está atento aos sinais. As pessoas que se perderão serão pegas de surpresa. Mas quem estuda a palavra e se dedica ao estudo da palavra vai dizer assim, olha, nós estamos próximos, nós não serão pegas de surpresa, né? Mas vamos lá. Virá como ladrão de noite, quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto a que está para dar à luz,
e de nenhum modo escaparão. Essa expressão aqui das dores do parto, ela é uma expressão muito importante para a gente entender. Porque alguém pode dizer assim, sempre existiram guerras, sempre existiu fome, sempre existiu terremoto, sempre existiu catástrofe natural, sempre existiu, e é verdade. Desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou, essas coisas sempre existiram. Mas Jesus disse assim, e Paulo também, vai acontecer como as dores do parto. As mulheres têm mães aqui, foi parto normal ou parto, que tem filhos, né? Parto normal ou parto cesariano? 3 normais, né? Pois é, a minha esposa tem 2 normais, a gente tem 2 meninos. Como é que funciona lá? Mas as que se for parto cesariano também vão se identificar. Você começa lá, você não, né? As mulheres, né? Porque graças a Deus é com as mulheres. Porque eu acho que se homem sentisse dor de parto, todo filho era órfão de pai, que ele não ia aguentar, não ia morrer. Pois é, Deus já sabe. Mas o que acontece? A mulher começa a sentir a dor do parto, aí é uma dor aqui, leve, aí as contrações, né? Aí passa um tempinho, vem outra contração, aí essa contração começa a ficar mais forte, mais frequente, o tempo diminui, e vai ficando mais frequente, mais forte, mais frequente, até que a dor não para. Eu lembro, eu vi os 2 partos da minha esposa, e assim, chega uma hora que ela dizia assim, a dor não para mais, não tem mais posição de ficar e tal. E quando as dores estão ininterruptas, significa o quê? Que o menino está para nascer. Jesus está falando disso na Terra. Ele está dizendo, sempre existiu terremoto, mas vai ficar mais frequente. Sempre existiu guerra, mas vai ficar mais frequente. Sempre existiu fome, mas vai ficar mais frequente. Sempre existiram doenças, pestes, pandemia, mas vai ficar mais frequente. E nós estamos vendo isso. Não para mais de ter catástrofe nesse mundo, não para mais de ter guerra, não para mais de ter fome. E eu vejo esta mulher, que é o planeta Terra, com dores de parto ininterruptas. O que nos diz que o menino está para nascer. Amém? Jesus está para voltar. Pode falar. E na realidade, pastor, é só a volta de Jesus para resolver a situação da Terra. Não tem nada outra. Mais. Veja, a gente pode até fazer. A gente pode até tentar. A gente recicla lixo, a gente economiza água, os políticos tentam resolver os problemas, mas nada disso vai dar solução. Só a volta de Jesus vai resolver os problemas dessa terra. Eu digo até isso, até pelo seguinte, na minha profissão é muito triste, porque eu trabalhei muito tempo na área criminal. E a gente está vendo o crime continua acontecendo, acontecia antes e acontece hoje. Mas hoje a crueldade de como acontece o crime, o modus operandi é triste demais. Hoje, só a volta de Jesus resolve a situação, vamos colocar, da terra, né, do globo. Não tem outro modo. Muito bem, Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Jesus falando. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quem? Quase todos. Olha o que está escrito lá. Ó. E essa é uma graça de Jesus, né? Porque ainda existirão pessoas que amarão de verdade na terra antes da volta de Jesus. Mas a profecia de Jesus a gente está vendo aí. O amor tem se esfriado de quase todos, ou não? Gente, a gente parece que se acostumou com a tragédia, se acostumou com a morte, se acostumou com o crime, e o amor foi se esfriando de quase todos, mas quase todos. Não precisa se esfriar no nosso coração, nem no seu, tá bom? 2 Timóteo 3, 1 a 4. Esse texto aqui, veja se parece que você não está lendo o jornal de ontem. Olha aqui, ó. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Não parece o jornal de ontem, né? Você olha assim para o mundo e diz, nossa, está acontecendo tudo isso. Está mesmo, gente. Por isso que eu afirmo com toda certeza de que Jesus está muito próximo de voltar. Porque a descrição bíblica do mundo
antes da volta de Jesus, ela está diante dos nossos olhos. Como eu disse para vocês há algum tempo, de todas as profecias bíblicas, só uma não se cumpriu ainda e está se cumprindo muito rapidamente. É a pregação do Evangelho em todo o mundo. Pastor, existem países que você ainda tem uma certa segurança, uma certa qualidade de vida. Agora, eu fico prestando atenção nas duas coisas, dois fatos que ocorreram que atingiu a todo mundo, a todo o universo, que foi exatamente Noé e também a pandemia, Pandemia. não é? A Isso pandemia, ninguém escapou. a pandemia é uma demonstração de como rapidamente o mundo todo pode ser atingido por um fato. E rapidamente o mundo todo pode se organizar em torno de um fato. Então, não tem dúvida de que Jesus está voltando. Não tem dúvida. A gente está vendo as coisas se cumprindo. E veja, quando eu falo assim, a última profecia é a pregação do Evangelho, eu estou me referindo a Mateus 24,14. Você está com a sua Bíblia aí? Mateus 24,14. Porque Jesus está falando dos sinais da volta de Jesus, e ele vem falando de guerras, rumores de guerras, fome, pestes e tal. E aí em Mateus 24,14 ele diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, o fim virá. Aí você diz assim, mas pastor, tem partes do mundo que é muito difícil pregar o Evangelho. O mundo islâmico, por exemplo, alguns países é proibido pregar, você pode ser preso. Deus está dando o jeito dele. Esses dias eu li um livro chamado Eu Sou N, é o título do livro. E ele contava histórias de muçulmanos que estão se convertendo ao cristianismo, e muitos deles estão se convertendo sonhando com Jesus. Sonham com Jesus e depois vão buscar sobre Jesus e se convertem. Muitos têm que sair das suas casas, dos seus países. Esses dias veio aqui uma pessoa no Novo Tempo, a gente não pode revelar a identidade porque é perigoso para essa pessoa e para a família dela, mas de um país muçulmano, veio dar o seu testemunho, se converteu ao cristianismo através da internet. Então, Jesus está dando o seu jeito de pregar o Evangelho em todo mundo. Sabe por quê? Porque o maior interessado em que Jesus volte não somos nós, é Ele. E a pregação do Evangelho em todo mundo vai ser um fato que Ele cuidará. Se a gente não pregar, o Evangelho vai ser pregado. Mas vejam, tem milhares de pessoas me assistindo agora, ouvindo a pregação do Evangelho. Então o Evangelho está avançando. E os sinais se cumpriram. E Jesus vai voltar em breve. A grande questão é, de que lado nós estaremos? Dos salvos ou dos perdidos? Os sinais da volta de Jesus estão aí. Se você olhar aí para a rua da sua casa, para a sua cidade, Jesus, os sinais que Ele falou estão se cumprindo e Jesus está voltando. Eu creio nisso, sabe por quê? Porque se tudo que Jesus falou se cumpriu, por que a volta dele não vai se cumprir? Sabe, porque se tudo que Jesus falou é verdadeiro, por que ele iria errar sobre a volta dele? Ele não erra. E Jesus prometeu voltar. E a grande pergunta é, quando aquele dia acontecer, você estará de qual lado? Dos salvos ou dos perdidos? Dos que serão pegos de surpresa ou daqueles que estarão atentos aos sinais? Jesus fez tudo para te salvar. Escuta o que eu vou te dizer. Jesus fez tudo para te salvar. Mas Ele não pode escolher por você. E agora você vai ouvir um hino. Enquanto você ouve esse hino, eu te convido a aceitar a Jesus como seu Salvador e a se comprometer a se preparar para a volta dele. Faça isso. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono
trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória. És tudo para mim. Ele é para sempre. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, és fôlego de vida, misteriosa, água viva. Oh, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Às vezes, quando a gente fala desses sinais da volta de Jesus e diz que Jesus está próximo de voltar, algumas pessoas têm medo. Mas olha o que Jesus falou em Lucas capítulo 21, versículo 28. Ele disse assim: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Eu gosto desse texto. Porque a volta de Jesus significa redenção. O que é redimir? Redimir é nos colocar de volta no plano original de Deus. Deus não planejou doença, Deus não planejou famílias separadas, Deus não planejou brigas entre seres humanos, Deus não planejou pandemia, Deus não planejou nada disso. O plano original de Deus era um mundo perfeito, um mundo de harmonia perfeita, uma natureza perfeita, a gente vivendo em meio à natureza sem nenhuma preocupação, vivendo em harmonia com Ele pelos séculos dos séculos. Esse era o plano original de Deus. O pecado veio e estragou tudo, mas a Bíblia diz: quando vocês virem esses sinais, ergam a cabeça, alegrem-se, porque
porque está chegando perto a vossa redenção. O meu convite é para você se alegrar. E talvez você esteja dizendo, pastor, mas eu não posso me alegrar agora porque eu preciso primeiro me entregar a Jesus. Então se entrega, porque a entrega a Jesus vai fazer você se alegrar. Porque você não precisa ser perfeito, você só precisa estar nas mãos de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos promete voltar para nos buscar. E nós estamos aqui, Senhor Deus, imperfeitos, mas desejosos de estarmos prontos no dia da Tua volta. Nos ajuda, Senhor. Conserta o que tem de consertar na nossa vida. E nos ajuda a estarmos em pé e felizes naquele dia, para Te encontrar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.